Olá, senhores, boa noite a todos. Eu botei para gravar já. Boa noite, Jéssica, Kícia, Leandro. Se vocês puderem me lembrar, por favor, onde exatamente nós paramos. Eu tenho aqui anotado que nós devemos começar o estudo dos requisitos de admissibilidade. Eu tenho a impressão, inclusive, que nós já falamos a respeito do cabimento, primeiro desses requisitos intrínsecos de admissibilidade. Me confirmem, por favor, se é realmente isso. Nós já disseram que sim, né? Então, beleza. Vou dar continuidade desse ponto. No sábado, nós tivemos a nossa aula de reposição, nesse último sábado que passou. Está disponível no sistema para vocês, o material gravado, não veio ninguém. Não sei se foi uma absoluta coincidência ou se foi uma decisão conjunta da turma. O que importa é que eu decidi, inclusive em deliberação com a coordenação do campus, em não passar nenhum tipo de conteúdo, porque não tinha nenhum aluno. Mas, de todo modo, eu cumpri minha parte. Eu estava presente para a aula de reposição. Esperei 40 minutos aqui até aparecer alguém. Teve até um aluno que entrou e saiu. Viu que não tinha ninguém e saiu. Nem vi quem foi, mas efetivamente não pudemos ter o encontro para passar o conteúdo por não sei se uma escolha deliberada ou involuntária de não ter nenhum aluno na aula de reposição. Bom, sigamos, fazer o quê? Vamos tocar da onde nós paramos, portanto. Tá? E aí, portanto, dando continuidade, nós vamos continuar o estudo dos requisitos de admissibilidade dos recursos. Nós vimos no encontro passado, no último encontro, que esses requisitos, os pressupostos de admissibilidade, eles se dividem em pressupostos, requisitos intrínsecos ou extrínsecos de admissibilidade. Os requisitos intrínsecos de admissibilidade são aqueles associados à existência do próprio direito de recorrer em si. São 4 desses requisitos: o cabimento, a legitimidade, o interesse e a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Eu relacionei para os senhores no último encontro, coloquei um por um. No último encontro, inclusive, nós já falamos sobre o cabimento, numa recordação, num esforço de recordação aqui. O cabimento ele se associa à ideia do princípio da taxatividade, a uma previsão expressa em lei de qual seja o recurso cabível. Nós podemos nos recordar aqui também do princípio da unicidade, princípio da singularidade, da unirrecorribilidade, que preceituam que, em geral, de cada decisão só cabe apenas uma decisão, de cada decisão só cabe apenas um recurso cabível, à exceção dos embargos de declaração, como nós vimos, que são cabíveis em face de qualquer recurso. Então, é a lei quem vai te dizer qual é o recurso cabível em face de cada uma das decisões. Esse é o cabimento, o primeiro dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, ao qual nós nos dedicamos no encontro passado. Dando continuidade a esses requisitos intrínsecos de admissibilidade, nós vamos passar ao estudo agora da legitimidade e do interesse. Isso por quê? Porque, vejam, legitimidade e interesse são condições da ação, né? As condições da ação, vocês vão se lembrar lá do artigo 17,
Para postular em juízo é necessário ter legitimidade e interesse. Quais são, portanto, as condições da ação? Legitimidade das partes e interesse de agir. Pois bem, sendo o recurso uma manifestação, uma decorrência do direito de ação, nós vimos que o recurso ele acarreta um prolongamento do processo, pois então é necessário que também no recurso se manifeste essas condições da ação. Então, segundo os requisitos de admissibilidade, é a legitimidade em recorrer. E a legitimidade recursal, a legitimidade em recorrer, os senhores vão encontrar do artigo 996, 996. Esse dispositivo prevê que o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Vamos analisar cada um desses legitimados, né? Quem é que está legitimado a recorrer, portanto? Primeiro desses sujeitos legitimados, as partes. Como consta ali, o recurso pode ser interposto pela parte vencida. Por que as partes podem recorrer? Por que a parte pode recorrer? Veja, porque é a parte vencida, são as partes que se submetem aos efeitos da decisão. O recurso não visa impedir o trânsito em julgado, não visa impedir a consumação da coisa julgada, a definitividade, pois a definitividade inerente à coisa julgada, ela incide sobre as partes entre as quais é dada. Isso está associado a um tópico que os senhores viram lá em Processo Civil 1, que é o limite, ou os limites subjetivos da coisa julgada. Isso se encontra no artigo 506. Artigo 506, vou ver se eu pego ele aqui para os senhores. Artigo 506. Botei 406 por erro, peraí. 506. Olha, a sentença faz coisa julgada entre as partes às quais é dada, não prejudicando o terceiro. Então, quem se submete aos efeitos da decisão são as partes. Se elas vão submeter as consequências aos efeitos jurídicos da decisão, pois elas que podem mesmo interpor recurso. Elas são, portanto, as principais interessadas em evitar a consumação do trânsito em julgado, pois elas que estarão submetidas à coisa julgada. Segundo legitimado em recorrer, vou inverter a ordem do que encontra ali na redação do caput do artigo 996, por uma questão lógica aqui de exposição. Eu vou tratar agora com os senhores do Ministério Público. Tá? A lei prevê que o Ministério Público pode recorrer como parte ou como fiscal da ordem jurídica. E aí, nós temos aqui uma dupla redundância, ao meu ver. Veja, quais são as modalidades de atuação do Ministério Público no processo civil? Ou como parte, ou como fiscal da ordem jurídica, que alguns ainda chamam indevidamente de custos legis, né? É o custos constituciones hoje em dia, mas aqui na prática se chama de custos legis, fiscal da ordem jurídica. Seja parte, ou seja fiscal da ordem jurídica, custos legis, o Ministério Público participa do processo. As formas de participação do Ministério Público no processo, portanto, como parte ou como custos legis. O legislador ali não precisava fazer menção a parte ou fiscal da ordem jurídica. Pois bem, ele quis deixar claro que toda forma pela qual o Ministério Público participa do processo, ele pode recorrer. Mas veja, por que é uma dupla redundância? Porque o legislador já tinha dito que as partes podem recorrer. Então, se o Ministério Público for parte, ele já poderia recorrer pela previsão inicial.
Então não precisava o legislador repetir aqui, houve realmente uma redundância. O que importa no frigir dos ovos é que o Ministério Público, seja lá qual for a forma de atuação do processo, como parte ou como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público ele pode recorrer. Tá? Até uma súmula tradicional do STJ nesse sentido, que é a súmula de número 99, súmula 99 do STJ, nesse sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que atuou, ainda que não seja parte, o dispositivo vem a complementar esse entendimento. E a terceira previsão quanto à legitimidade é a do terceiro prejudicado. Percebam, nós temos a previsão das partes recorrerem. Quem é terceiro no processo? Terceiro é todo aquele que não é parte. É todo terceiro que pode recorrer? Não, não é todo terceiro que pode recorrer. A lei faz menção a terceiro prejudicado. E quem é? O que se entende por terceiro prejudicado? Terceiro prejudicado é aquele que demonstre que faz parte, que é titular de uma relação jurídica que pode ser afetada pela decisão judicial proferida no processo. Então, é necessário demonstrar a possibilidade de que a decisão proferida no processo gere sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial, afete ou venha a respingar, de alguma forma, venha a refletir na relação jurídica da qual o terceiro se afirme titular. Então, é algo muito parecido, se os senhores forem puxar na memória, com a intervenção, uma modalidade de intervenção de terceiro, que é a assistência. Na assistência, se faz necessário que o assistente demonstre que ele tenha interesse jurídico. Não é qualquer tipo de interesse, é o interesse qualificado como o interesse jurídico. Para a maioria da doutrina, para uma parcela considerável da doutrina, o terceiro terceiro prejudicado, ele deveria demonstrar que ele teria a qualidade, que ele poderia ter intervido no processo como um assistente. Na verdade, aí vai dizer uma parte mais qualificada da doutrina, ele seria um legitimado extraordinário, ele poderia atuar como um substituto processual. Seria ainda mais precisamente a qualidade de intervenção litisconsorcial. Mas na jurisprudência, essa questão da exigência de que a intervenção do terceiro prejudicado se aproxime a do assistente, ainda mais do assistente litisconsorcial, ela não é pacífica. Ela não é pacífica por quê? Porque a lei não exige. Então, para a jurisprudência, basta que o terceiro demonstre que a relação jurídica da qual ele, terceiro, faz parte, pode vir a ser afetado pela decisão proferida naquele processo. E aí nós temos uma previsão, ainda nesse artigo 996, mas aí por isso que eu deixei essa hipótese do terceiro prejudicado para o final. Esse artigo 996 tem uma previsão no parágrafo único, que é nesse sentido, em complementação a essa legitimidade do terceiro prejudicado. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial, a decisão proferida no processo, atingir direito de que se afirme, de que o terceiro se afirme titular, ou de que possa discutir em juízo como substituto processual, de que ele seja, portanto, um legitimado extraordinário. Tá? Então, veja aí a previsão do parágrafo único do artigo 996, complementando essa hipótese do terceiro prejudicado. Essas as considerações que se tinham por importante para fazer sobre a legitimidade como requisito de admissibilidade intrínseco. Plana, sem grilo, não tem problema. Beleza, tranquilo. Do jogo. Eu não pude dar aula porque não tinha ninguém. A gente segue, toca o barco.
Vamos lá, vamos seguir. Vamos continuar vendo os requisitos de admissibilidade dos recursos. O terceiro requisito de admissibilidade, terceiro requisito intrínseco de admissibilidade do recurso, requisitos intrínsecos de admissibilidade, são aqueles associados à própria existência do direito de recorrer. Como eu já acabei adiantando para os senhores, é o interesse em recorrer. Acabei adiantando para os senhores que eu mencionei que o recurso ele é um prolongamento, uma manifestação do direito de ação, e assim como incide as condições da ação na instância originária, no procedimento comum da tutela cognitiva, também em grau recursal se exige uma análise das condições da ação em grau recursal, legitimidade, interesse. Essa referência às condições da ação, legitimidade e interesse está no artigo 17, a teoria geral do processo, e aqui em âmbito recursal, no artigo 996. O 996, que eu mencionei para os senhores ainda agora, como sendo o dispositivo que trata da legitimidade, ele também é a base normativa para o interesse. Da onde que se extrai o interesse recursal? Veja, o recurso pode ser interposto pela parte vencida. Esse termo aqui, essa palavra vencida, se associa à ideia de interesse. Parte vencida. O interesse recursal, veja, o interesse como condição da ação está sempre associado à ideia de utilidade, a utilidade na intervenção jurisdicional. Então, acaba que aqui nós estamos investigando, analisando a utilidade no recurso. E o recurso ele será útil se a parte tiver sucumbido em algum sentido. Ou seja, se o recurso for apto a proporcionar ao recorrente alguma melhora em sua situação jurídica. Agora, essa melhora na situação jurídica da parte, tradicionalmente, foi sempre vista do ponto de vista formal. O que significa dizer uma análise do ponto de vista formal? É vencido aquele que no dispositivo perdeu. Então, a parte vencida é aquela que teve a condenação, que teve é o réu quando o réu é condenado, é o autor quando tem um pedido julgado improcedente, ambas as partes quando a procedência é parcial. Ou seja, é na parte dispositiva. Quando você vê na parte do dispositivo que você não recebeu tudo que você pediu, você extrai dali a ideia de sucumbência. Realmente, esse é um sentido, uma das possibilidades, na verdade, é o usual, é o mais comum, de você aferir a sucumbência. Isso não está errado. É que hoje em dia isso já está entendido como incompleto. Nós temos, portanto, uma visão substancial, uma visão mais contemporânea, que é a superação dessa análise formal, portanto, e hoje em dia entende-se, portanto, que o recurso, haverá utilidade no recurso, logo, considerar-se-á preenchido esse requisito intrínseco do interesse, sempre que o recurso for apto a proporcionar ao recorrente alguma espécie de melhora em sua situação jurídica, qualquer que seja. E não necessariamente essa melhora está associada ao fato dele ter perdido no resultado final e, ao final, pretender uma modificação. Os principais casos nos quais isso acontece, os senhores, eu imagino que não viram, porque um caso muito clássico em que isso vai ficar talvez claro para os senhores, eu vou tentar mostrar com um exemplo aqui, é na tutela coletiva. A tutela coletiva, a depender da conclusão, ou a depender do fundamento a que se chega a uma sentença de improcedência, a depender da razão pela qual o juiz chega a uma certa conclusão, a coisa julgada ela assume proporção
eficácia de definitividade distinta. Então, é algo que eu reconheço que os senhores não estudaram ainda. Eu vou fazer um bate-papo aqui. Em geral, não se trata muito disso. Não tem muito espaço na graduação, mas eu vou fazer um pequeno bate-papo aqui com os senhores agora. Isso se chama, meus amigos, coisa julgada secundum eventum litis. Coisa julgada secundum eventum litis. A coisa julgada de acordo com o resultado da demanda. Os senhores vão encontrar a previsão, dentre outros, no artigo 103, inciso 2º do CDC, no artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. A minha intenção aqui não é transformar a aula em uma aula de direito coletivo, não é isso. Mas eu preciso demonstrar para os senhores essa ideia aqui do interesse recursal. Tá? Vejam, então, essas previsões, elas vão afirmar o seguinte: se o fundamento de uma sentença de improcedência for a falta de provas, não haverá a coisa julgada a ponto de impedir a repropositura. Porque quando nós temos o julgamento de improcedência, coisa julgada tradicional, sendo uma sentença de mérito, artigo 502 do CPC, coisa julgada material, definitividade, não pode mexer mais naquilo. Agora, nas ações coletivas, em prol da coletividade, em prol de valores justamente coletivos, questões de ordem pública, o ordenamento dá um tratamento diferenciado. Se a improcedência tem como fundamentação a falta de prova, a improcedência não afirmou. Pensem, por exemplo, num evento, numa acusação de dano ambiental. O juiz julga improcedente porque não houve prova da ocorrência do dano ambiental. Isso é diferente do juiz julgar improcedente porque ele está confirmado que não teve dano ambiental. Então, se o fundamento da improcedência, o Ministério Público vai a juízo contra a empresa acusada de poluir o meio ambiente. E o juiz, na sentença, afirma: está provado categoricamente que não houve nenhum tipo de poluição. Isso é coisa julgada tradicional. Não pode mais mexer porque o juiz afirmou que tem provas. Se, a contrário senso, o juiz julga improcedente, mas apesar da improcedência, a fundamentação é pela inexistência de prova, apenas no sistema das ações coletivas, isso não impede a repropositura. E aí, nesses casos, imagine que você é advogado da empresa. Aos seus olhos, aos olhos dos diretores da empresa, está cabalmente provado que a sua empresa não gerou dano nenhum. E a sentença que você recebeu é de improcedência. Então, a princípio, a tua empresa ganhou. Porque o pedido da Associação do Meio Ambiente foi de condenar a tua empresa. E o juiz julgou improcedente. Então, é bom para a tua empresa. É bom, mas poderia ser melhor. Por que poderia ser melhor? Poderia ser melhor porque o fundamento do juiz foi a ausência de provas. E você acredita que a fundamentação poderia ser estar provado de que não houve dano. Nesse caso, você pode recorrer? E a resposta é sim, pode recorrer. Porque o interesse recursal, a sucumbência, portanto, a melhora na situação jurídica, ela não está associada tão somente na parte dispositiva da decisão, como outrora se imaginou. Nós temos uma previsão clássica no sentido de que a fundamentação da decisão não faz coisa julgada. E, em geral, que não é cabível recurso para impugnar os fundamentos da decisão. Em geral, no processo civil convencional, realmente não. Se você ganhou, você não quer ganhar pelo fundamento 1, quer ganhar pelo fundamento 2, você não pode recorrer. O recurso não é apto a lhe proporcionar uma melhora. Você ganhou.
Mexer na fundamentação não é justificativa para interpor recurso. Isso no processo civil tradicional, individual. No processo coletivo, nós temos esse exemplo. E aqui você tem, nesses dispositivos, uma melhora na situação jurídica. Qual é a melhora na situação jurídica? A definitividade. Se o tribunal reconhecer, diferente do que o juiz lá embaixo disse, o juiz falou que não tem provas, e o tribunal falar, tá louco, juiz, tem prova sim. Tá provado que não teve dano. E mexer só nesse detalhe, o que significa? Ninguém nunca mais vai poder dizer que naquele período a tua empresa provocou dano ao meio ambiente. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Então, evidentemente, você tem uma melhora na situação jurídica. Um outro exemplo dessa nova leitura do interesse em recorrer na melhora na situação jurídica, que os processualistas estão sendo chamados a refletir, a analisar, é nesse sistema brasileiro, no sistema de pronunciamento vinculatório. Porque no sistema de pronunciamento vinculatório, o que vincula, a vinculação, isso, na verdade, é um aprofundamento também, algo que os senhores não viram, vou só mencionar aqui, vai ser a título de provocação. Mas a vinculação, ela vem do que se chama de ratio decidendi. Ratio decidendi, ou holding. Ratio decidendi na margem da Inglaterra, holding mais nos Estados Unidos, mas significa a mesma coisa. E são os principais fundamentos. São os fundamentos à vera mesmo, onde a corte externou o seu entendimento. E isso é diferente, por exemplo, nessa ideia de vinculação, do que se chama de obter dictum. Obter dictum são os argumentos ditos de passagem. Os obter dictum não vinculam. É a parte da fundamentação que não vinculam. Já a ratio decidendi é a parte da fundamentação que vincula. Logo, você qualificar um certo argumento como obter dictum ou como ratio decidendi é essencial. Se você quer vincular, é essencial que você modifique a natureza daquele tipo de fundamentação. Então, pode ser que você interponha um recurso para que o tribunal venha a tratar como vinculatório, sendo um pronunciamento vinculatório, né? O tribunal venha a incluir na tese vinculatória, portanto, como ratio decidendi, uma fundamentação. Perceba que, nesse caso, fica evidente como é que é importante mexer aqui na fundamentação. A empresa criou um pronunciamento vinculatório, ou a Fazenda Pública criou um pronunciamento vinculatório, ganhou, ela pediu a criação do pronunciamento vinculatório e formulou 5 teses, 5 argumentos, 5 ratio decidendi. O tribunal acolheu a proposta de formação de pronunciamento vinculatório com uma tese. Ela sucumbiu, né, quanto às propostas de vinculação. E as propostas de vinculação estão na ratio decidendi, que fica na fundamentação. Então, o processo civil tradicional, quanto a essa ideia de fundamentação, que era clássica, era clássica, enraigada a ideia de que não se mexe na fundamentação. O recurso que visa mexer na fundamentação não deve prosperar. Isso nós devemos modificar. A análise quanto, portanto, ao interesse em recorrer, a utilidade em recorrer, a chave de compreensão aqui é a seguinte: o recorrente ele vai ter alguma melhora na sua situação jurídica, mesmo que mexa na fundamentação? Se a resposta for sim, essa perspectiva substancial é de se admitir o recurso. Se a resposta for não vai ter utilidade nenhuma, vai manter na mesma, aí a resposta deve ser não admitir o recurso. Tá? Esse é o terceiro dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, o interesse em recorrer. Para fechar, vamos então ao quarto dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade, que é a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito de recorrer. Como eu já repeti para os senhores em quase todas as oportunidades que nós falamos sobre os requisitos intrínsecos, esses requisitos intrínsecos, eles se associam ao direito de recorrer. E o direito de recorrer, ele, justamente porque é um direito, ele pode ser afetado por fatos, né? O direito previsto em abstrato, ele é colorido, né? Ele ganha forma, ele ganha vida mediante os fatos. São os fatos que trazem, como diz a professora Teresa Wambier, Teresa Alvim, né? Teresa Alvim, são os fatos que trazem a coloração, dão vida ao direito. Então, o direito de recorrer, ele pode naturalmente ser afetado por fatos. E aí, quer ver aqui um exemplo que é tratado em grau de recurso? A desistência. A desistência é um fato. O recorrente pode desistir. A desistência em grau originário, né, no procedimento comum, vocês devem se lembrar do artigo 200, parágrafo único, a desistência somente produz efeitos se houver concordância da outra parte, a depender do momento em que ela for formulada, especialmente após a contestação, tal, e ela só será válida após a homologação. Vou trazer aqui a previsão da lei. Artigo 200, mais precisamente o parágrafo único. 200, parágrafo único, vai prever que é necessária a homologação por decisão judicial para analisar esses requisitos, se houve concordância ou não, quando que se deu a manifestação de desistência e tudo mais. Então é necessária a homologação para que se produza efeito a desistência judicial. Em grau recursal, não é assim que se dá. Em grau recursal, nós temos o artigo 998, e o 998 prevê. O 998 prevê. Vou trazer ele tudo, ia trazer separado, vou trazer ele tudo. O 998 prevê que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Então, em grau recursal, não depende da concordância da outra parte. É o simples fato do peticionamento manifestando a desistência que gera o efeito de desistir, porque não depende da concordância da outra parte. Agora, nós temos uma técnica, que é a técnica de casos repetitivos, gerenciamento de casos repetitivo, recurso extraordinário, recurso especial repetitivos, que nós veremos adiante. E aí o que acontece é o seguinte: o tribunal ele escolhe processos que sejam recursos que sejam paradigmáticos, e destacam esses recursos. O que se analisa é um ou outro recurso que é chamado de representativo da controvérsia, e os outros recursos ficam todos paralisados. Ficam paralisados aguardando o julgamento desse recurso representativo da controvérsia. Você imagina que quando o STJ tiver para julgar esse recurso que representa a controvérsia, o recorrente vai lá e pede desistência. Isso aconteceu, inclusive, quando o CPC de 73 estava nos últimos suspiros ali, estava vindo o novo código. Era um caso que envolvia o Google. Um recurso representativo da controvérsia, que o Google era o recorrente, pelo andamento da exposição dos votos, dava a entender, os memoriais, dava a entender que o julgamento da corte seria desfavorável ao Google. Era um recurso representativo da controvérsia. Os demais casos idênticos estavam paralisados no Brasil todo. No dia anterior ao julgamento, o Google protocolou a desistência do recurso. E aí, o que fazer? Paralisou por anos o andamento dos recursos idênticos no Brasil inteiro. E aí se percebeu que seria um contrassenso fazer isso. E aí veio a previsão do parágrafo único. Quer ver? A desistência do recurso não impede a análise da questão cuja repercussão geral, no caso de recurso extraordinário,
já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ou seja, aquele caso específico daquele recorrente desistiu, ok, está desistido. A decisão vai produzir efeitos para todos os outros processos, menos para esse. O cara desistiu. Mas não impede o julgamento dos recursos repetitivos, porque senão seria uma margem de manobra inaceitável. Tá? Então, nós temos essa regra do artigo 998 caput. A desistência em grau recursal produz efeitos imediatamente, porque não depende da anuência da outra parte. E no sistema próprio do recurso repetitivo e da sistemática da repercussão geral do recurso extraordinário, a desistência do recurso destacado para julgamento representativo da controvérsia não impede a discussão do caso paradigma, em que pese a desistência do recurso. Um outro exemplo de fato que gera efeitos que pode impedir o prosseguimento de admissibilidade do recurso é a renúncia. Renúncia ao direito de recorrer. Artigo 999. Artigo 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Veja, a renúncia trata-se de um ato dispositivo, de vontade, ato de vontade, dispositivo do recorrente. Independe, portanto, da vontade ou de prévia manifestação no processo em relação à outra parte. E uma vez que você renuncie ao direito, você não pode, o recurso não vai ser admitido. Um outro exemplo de fato que gere consequências quanto à admissibilidade do recurso é a aceitação. Está logo no artigo seguinte, artigo 1000. Artigo 1000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática sem nenhuma reserva de ato incompatível com a vontade de recorrer. Isso aqui nos associa a qual instituto que nós vimos lá em TGP? Aqui é uma evidente preclusão lógica. Preclusão lógica. Exemplo clássico aqui. A sentença condena o réu a pagar ao autor 10 mil reais. A sentença cabe recurso de apelação. 15 dias para apelar. Só que no dia seguinte da intimação da sentença, o réu pagou. Era 10 mil, o réu transferiu 10 mil para o autor. Ao transferir 10 mil para o autor, que a sentença mandou, significa o quê? Que ele aceitou a sentença. É um ato de aceitação. É um ato praticado no plano do direito material que gera efeitos no plano do direito material, do direito processual. Porque há uma incompatibilidade lógica entre você, de um lado, aceitar a decisão e, do outro lado, você impugnar a decisão. Então, o mesmo sujeito processual que acatou a ordem judicial e cumpriu a decisão, depois, mesmo no prazo, ele interpõe a apelação para levar para o tribunal. O que dirá o tribunal? Filho, o que está acontecendo? Está maluco? Artigo 1000, você aceitou. O fato de ter pago, de ter cumprido com a determinação judicial, extinguiu o processo. Você já executou, já cumpriu, já satisfez, acabou. A obrigação, inclusive, já está satisfeita. Preclusão lógica, não vai nem admitir o seu recurso. Tá certo? Então, estão vistos aí os requisitos intrínsecos de admissibilidade associados, como vimos, ao próprio direito em si, intrínsecos, ao próprio direito em si de recorrer. A próxima categoria que nós veremos são a dos pressupostos extrínsecos. Tudo bem? Os senhores estão aí? Como é que tá? Fico até com medo de cair o sistema. 7 horas, tudo Luana, tá tudo bem? Tá, tudo ok? Tudo de boa, então vamos seguir. Vamos seguir.
Então, como eu dizia, senhores, nós vamos agora passar ao estudo dos pressupostos ou dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos. Os pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, eles não estão mais associados, naturalmente, ao próprio direito em si, intrinsecamente, internamente, ao direito de recorrer. Não. Agora, são pressupostos extrínsecos, que estão, portanto, tangenciando, estão externos, estão associados ao modo, ao exercício do direito de recorrer. Então, são aspectos mais formais. Aspectos formais associados ao modo, ao exercício do direito de recorrer. E aí nós temos aqui, basicamente, a observância da tempestividade, do preparo e da regularidade formal. Os requisitos que nós veremos são: item de número 1, tempestividade; item de número 2, preparo; item de número 3, na verdade o de número 3 nem tem muito o que ver, não, a regularidade formal dos recursos como um todo. Então, vamos ao item de número 1, a nossa digníssima tempestividade dos recursos. Bastante coisa para ver a respeito da tempestividade. Tempestividade nos associa a um tópico que nós já vimos lá em TGP, ao prazo, né? A ideia da observância do tempo. Naturalmente, o prazo, o recurso, ele deve ser ofertado dentro do prazo previsto em lei. Nos associa, o que nos remete lá à compreensão do artigo 218 do CPC. Artigo 218 do CPC. Vou ver se eu pego ele lá. Os atos processuais serão realizados nos prazos previstos em lei. O recurso é um ato processual. Naturalmente, ele deve ser praticado no prazo previsto em lei. E aí nós veremos que esse prazo previsto em lei, lá até no artigo 1003, os prazos estão no 1003, parágrafo 5º. Em geral, esse prazo vai ser de 15 dias, à exceção dos embargos de declaração, que o prazo é de 15 dias. Mas vejam, antes de nós analisarmos em si o prazo de 15 dias, a contagem do prazo, vejam, vamos voltar à compreensão lá da tempestividade, associar as ideias de TGP, porque nós vamos ter que vencer aqui, na verdade, de entender uma mudança que se deu em relação a uma jurisprudência que tinha do STJ, e o código deu uma moralizada na situação, que era uma situação esdrúxula, ridícula e imoral. Qual é a finalidade da previsão em lei de prazos a serem observados? Naturalmente, a finalidade é a evolução, a marcha do processo, o desenvolvimento do processo através de fases preclusivas. Então, a estipulação de um prazo visa, na verdade, a estipulação de um prazo mira a observância do termo final. Você tem que observar o prazo, no máximo, até o termo final, para evitar o que se chama de preclusão temporal. Preclusão entendida como a perda da possibilidade de praticar o ato processual. Vejam o artigo 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato. Aí não vamos ver as ressalvas, não. O que importa é essa ideia de preclusão temporal. Passado o prazo, você podia praticar, não pode mais. Então, do 16º dia, sendo o prazo 15 dias, você podia recorrer, não pode mais. Como você, no 16º dia, podia contestar, não pode mais. O processo tem que se desenvolver. E para que serve o prazo, como eu dizia? Para que você estabeleça um momento máximo. Que o processo deve se desenvolver com etapas preclusivas. Por que eu estou dizendo isso, senhores? Você só estabelece, meus amigos, um momento máximo para a prática do ato
estabelecendo um momento inicial. A finalidade da fixação de um momento inicial é alcançando, é mirando a esse prazo máximo de fixação. Nós tivemos aqui uma avaliação, definimos um momento máximo. Um certo dia que tinha que entregar até ali, dali em diante não pode entregar. A vida é feita assim, tem que avançar. Nós temos que preparar aqui a elaboração da P2, tem que fechar o semestre. O processo também tem que avançar. Então, tudo gira em torno, a lógica por trás da estipulação de prazo é a previsão de um momento máximo. Naturalmente, a parte que pratica o ato antes do prazo máximo, ela está atendendo à finalidade do sistema processual. Então, se o prazo é de 15 dias, e a parte praticou o ato no dia de número 10, ela observou o que o sistema processual deseja. E o processo vai prosseguir a sua etapa, as suas diversas etapas preclusivas. Nós analisamos aqui a evolução, os atos que compõem o procedimento, vai para a sessão de julgamento, o recurso, vai ser feliz, vai se dar o desenvolvimento do processo. Se o prazo é de 15 dias e a parte recorreu no dia de número 1, ela está contribuindo com o avançar do processo, ainda mais rápido. Está contribuindo com uma garantia fundamental da duração razoável do processo. Agora, o drama está aqui. E a parte que recorreu no dia 0? A parte que recorreu no dia -1? Como assim, professor? A parte recorreu no dia -1? A parte recorreu quando nem tinha começado o prazo. Porque, vejam, aí vamos sair da teoria geral do processo, vamos voltar lá para a parte do recurso. Olha o que prevê o artigo 1003, sobre prazo, tempestividade. O prazo para a interposição do recurso conta-se da data em que o advogado, sociedade de advogado, defensoria pública, capacidade postulatória. Vou representar tudo por advogado, tá? Da data em que o advogado é intimado a decisão. O representante processual da parte é intimado a decisão. Então, é da intimação da decisão que começa a contar o prazo. Você imagina que você é um advogado, os escritórios fazem isso o tempo todo, na procuradoria, os estagiários fazem isso o tempo todo. Você está acompanhando um processo, e dependendo da importância, todo mundo analisa, né? Quanto mais importante é, até o procurador-geral acompanha o processo. As pessoas vão acompanhando a evolução do processo. O que pode acontecer? Já saiu um ato decisório, está publicado lá no... Publicado não, vou botar publicado para não gerar confusão. Está disponibilizado no sistema, mas não foi intimado formalmente ainda. Então, a parte já sabe o conteúdo da decisão, mas não teve a intimação formal, não começou a contar o prazo. E se essa parte quiser contribuir com a evolução do processo? E antes mesmo da intimação formal, ela que já recebeu a decisão, já estava acompanhando o processo, já estava com o recurso mais ou menos pronto, já até antecipou a possibilidade, acho que o juiz pode julgar contrariamente ao meu interesse por esse argumento. Já estava preparando ali um recurso para combater esses argumentos. Sei lá, na audiência o juiz mencionou isso. Já estava ali combatendo. Quando veio a sentença, quando veio o acórdão, ele falou, sabia, já está aqui mais ou menos pronto, não publicou ainda, não fui intimado, mas já está na mão aqui, ó. Interpôs o recurso, protocolou o recurso. A pergunta é, que mal que esse cara fez? Ele cometeu algum ato atentatório a esse processo ou ele contribuiu com o processo? Ele contribuiu com o processo. O que o STJ dizia quanto a isso? O STJ, meus amigos, simplesmente dizia que esse ato era intempestivo. O STJ tinha um entendimento que era assim, indefensável, que era o da intempestividade antitempos. Intempestividade antitempos. O recurso foi protocolado antes do tempo. O recurso era intempestivo por prematuridade. O recurso era prematuro. O recurso nasceu antes da hora. Porque a data para o início do prazo, 1003 caput, é a data da intimação. Então, segundo, olha como é que é a mentalidade formal. Não é mais assim, era assim.
o STJ tinha um entendimento de que, sendo o recurso 15 dias, a parte somente poderia protocolar nos 15 dias que se interpõem entre o dia de número 1 e o dia de número 15. Somente nesses 15 dias. E agora, com o novo código, 15 dias úteis. Ele não poderia protocolar depois disso, e aí está certo, a finalidade é essa, nem poderia protocolar antes disso, mas não faz sentido você proibir que a parte protocole antes disso. Todo prazo tem um termo inicial, como eu disse, esse termo inicial tem a finalidade de fixação do termo final. Esse termo inicial, em sede de recurso, ele é chamado de dies a quo. O termo inicial, dies a quo, como nós vimos no 1003 caput, é a data da intimação do advogado, sociedade de advogado, do representante processual da parte. E você vai contar os dias úteis a partir da intimação, aí é regra de contagem de prazo, excluindo o primeiro, excluindo do final, tudo mais. E você vai chegar ao termo final. O termo final, que em sede recursal, é o dies ad quem. Dentro desse prazo, não tem dúvida. Aliás, esse é o significado de prazo, né? Um intervalo de tempo dentro do qual se deve praticar o ato. Então, dentro desse intervalo, não se tem dúvida. Após o dies ad quem, após o termo final, também não tem dúvida. Preclusão temporal, artigo 223. Essa jurisprudência que não fazia sentido era o STJ que penalizava a parte que contribuiu com o andamento do processo, cumprindo um ato, protocolando um recurso antes do termo do cumprimento formal do início do prazo. Porque o STJ entendia que, nesse caso, nós tínhamos, como eu lhes disse, uma intempestividade por prematoriedade. E aí, por fim, para encerrar, isso está, de uma vez por todas, sepultada pela previsão, e eu estou sendo bem cauteloso em dizer, porque a resposta para isso está lá no artigo 218. Artigo 218, parágrafo 4º. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Qual é o termo inicial do prazo? Qual é o dies a quo dos recursos? 1003 caput, data da intimação. Mas mesmo os recursos protocolados antes do termo inicial, não tem problema nenhum. Nós temos que entender a finalidade dos institutos. A finalidade do termo inicial, na verdade, é a fixação do termo final. Não é a finalidade da fixação do dia 1 é saber, na verdade, qual é o dia 15, sendo o prazo dos recursos 15 dias. Então, esse artigo 218, parágrafo 4º, ele supera uma jurisprudência chamada de jurisprudência defensiva, horrenda, do STJ. Não vou nem generalizar aqui para tribunais superiores como um todo, porque o STF era contrário. O STF dizia que era um absurdo o que o STJ fazia. Mas o STJ não se curvava. E aí agora não tem jeito. Agora a regra de lei, previsão expressa em lei. Nesse sentido, dizendo que é uma loucura falar em tempestividade antetempo, o FPPC de número 22. FPPC, não sei se os senhores se lembram, é a sigla de Fórum Permanente de Processualistas Civis. São enunciados de... não tem força normativa, tá? Não tem força de lei. Mas são enunciados de cunhos, vamos assim dizer, doutrinários, que tentam ajudar na elucidação da compreensão do código. E aí eles vão dizer que não existe mais a intempestividade antetempo. A intempestividade por prematoriedade. Ok? Bom, como eu lhes disse, no Código de Processo Civil, tratando dos prazos, os prazos são, em geral, de 15 dias. Vimos, então, o termo inicial, essa polêmica quanto aos atos praticados, os recursos protocolados antes do termo inicial, entendemos como é que é isso aí. E os prazos são, em geral, no CPC, fixados em 15 dias. Onde que eu tiro isso? Artigo 1003,
parágrafo 5º. E a redação do 1003, parágrafo 5º, é nesse sentido aqui, ó. Excetuados os embargos de declaração, prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Então, embargos de declaração à parte, aliás, não é a primeira vez que eu digo que os embargos de declaração são exceção sempre. Não tem graça, é mais uma vez que eles são exceção. E o prazo dos embargos de declaração é de 5 dias. O prazo dos embargos de declaração, segundo o artigo 1023, é de 5 dias. Então, os embargos de declaração, prazo de 5 dias. Tirando os embargos de declaração, todos os recursos regidos pelo CPC têm prazo de 15 dias. E aí o prazo é para interpor o recurso e, por isonomia, para responder o recurso. Essa resposta ao recurso é exercício de contraditório. E essa resposta ao recurso, esse contraditório nos recursos, é a chamada contrarrazões. São as contrarrazões em sede dos recursos. Tá? Então, é 15 dias para interpor o recurso, 15 dias para contrarrazoar os recursos. Agora, por favor, esse prazo... Não, vou complementar aqui um pouquinho mais, falar um pouquinho mais. Vou falar agora com os senhores, vou até abrir uma outra página aqui. Vou ainda ficar nesse prazo de 15 dias. O CPC tem uma previsão, lá no 1070, eu quero falar disso aqui para não fugir. Lá no 1070 tem uma previsão do seguinte, ó. É de 15 dias o prazo para interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, decisão de relator, outra decisão de pessoal. Veja, existem espalhados pelo ordenamento jurídico várias leis que prevêem cabimento de agravo. Umas 10 dias, outras 5 dias. Agora acabou tudo isso. Pelo artigo 1070, é tudo 15 dias. Então, essa unificação em 15 dias, primeira observação, a unificação em 15 dias abrange os recursos previstos no CPC. Recursos previstos no CPC. Segunda observação, o 1070 dá um passo adiante. O 1070 prevê que esse prazo de 15 dias, em relação aos agravos, não todos os recursos, aos agravos, aí não é uma restrição apenas ao CPC, e ele faz menção expressa a qualquer lei e regimento interno, é de 15 dias. Então, por exemplo, aqui um exemplo. O artigo 16 da Lei do Mandado de Segurança trata do prazo de agravo. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui esse dispositivo. Ó, 16, parágrafo único. É da Lei do Mandado de Segurança, Lei 12.016 de 2009. Parágrafo único mais uma. Da decisão do relator que concedeu ou denegar a medida de liminar, caberá agravo ao órgão colegiado, não diz prazo. Qual é o prazo? Pelo 1070 do CPC, o prazo é de 15 dias. Então, vamos lá. Qual é o prazo? O prazo de 15 dias, previsto no 1003, parágrafo 5º, se restringe aos recursos previstos no CPC. O 1070 prevê prazo de 15 dias para os agravos. E aí não se restringe ao CPC. Ele amplia para qualquer previsão sobre agravo. Tá? Agora, naquela primeira previsão que eu falei, veja, esse prazo do 1003, voltando ao 1003, parágrafo 5º, prazo de 15 dias para os recursos previstos no CPC. Para os recursos previstos no CPC. Por exemplo, o artigo 41 da Lei do JEC, os senhores sabem, né? A Lei 9.099 de 95. Lá
prevê o recurso inominado, o recurso que não tem nome, o prazo é de 10 dias. Não tem problema nenhum, porque esse recurso não é previsto no CPC. Ok? Então, o 1003, parágrafo 5º, ele trata do prazo de 15 dias para os recursos previstos no CPC. E o 1070 é uma previsão à parte, que não é para a generalidade dos recursos como um todo. É específico para o recurso de agravo. Bom, seguindo. Ainda sobre a tempestividade. Nós estamos aqui falando do prazo de 15 dias, mas aí aqui eu nem precisava dizer, isso aqui nem é matéria propriamente daqui. Tá? Só para complementar, deixar o caderno dos senhores mais completo possível. Incide aqui também, naturalmente, como em todos os atos, o benefício de prazo, né? Não sei se os senhores vão se lembrar, alguns sujeitos processuais têm, em razão da sua atuação, prazo em dobro. Ministério Público, Fazenda Pública, Defensoria Pública e litisconsórcio. O litisconsórcio não é sempre, né? Então, deixa o litisconsórcio de lado. Ministério Público, artigo 180. Fazenda Pública, artigo 183. Defensoria Pública, artigo 186. Artigo 186. Quanto aos aí é pela simples participação desses sujeitos. O prazo é em dobro. Intimação pessoal e prazo em dobro. São benefícios processuais desses entes, desses sujeitos processuais. Quanto aos litisconsórcios, nós temos item de número 1, o artigo 229. Aqui é matéria de TGP, tá? Cortesia do autor. Artigo 229. O artigo 229, ele não prevê o prazo em dobro. Aí em cima, o prazo é em dobro sempre. Só porque o MP está dentro, a Fazenda Pública está dentro e a Defensoria Pública está dentro. No litisconsórcio, não, os senhores vão lembrar. O litisconsórcio tem que ter litisconsórcio com advogados distintos, de escritórios de advocacia distintos, não pode ser autos eletrônicos. Então, esse é um detalhe importante sobre os litisconsórcios. Tem que ser litisconsórcio com advogados distintos, escritório de advocacia distinto, não pode ser processo eletrônico. E além disso tudo, quanto ao litisconsórcio, nós temos a súmula 641 do STF, súmula 641 do STF. Você imagina que tem litisconsórcio com advogado distinto, escritório de advocacia distinto e processo físico, processo que não é eletrônico. Só que um do litisconsórcio ganhou e um outro litisconsórcio perdeu. Então só um deles tem interesse em recorrer. O prazo é em dobro? Não, aí o prazo não é em dobro. Porque em grau recursal não vai ter litisconsórcio. Porque um dos camaradas não vai recorrer porque ganhou. Não tem interesse. Então, em grau recursal, só um vai subir. Então, começou com litisconsórcio, mas só um vai recorrer. Se só um vai recorrer, não tem litisconsórcio. E ele não tem mais prazo em dobro, portanto. Para o benefício, se interrompe o benefício de prazo em dobro quando não tem mais atuação de litisconsórcio. Tá? Ainda sobre tempestividade. Acabando. A polêmica, questão sobre o feriado local. Prevê o artigo 1003, parágrafo 6º, 1003, parágrafo 6º do CPC, que o recorrente deve demonstrar, no ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Qual é a questão que nós temos aqui? A grande preocupação não é com o recurso que você interpõe aqui no TJRJ para ser julgado aqui no TJRJ uma lei do Rio de Janeiro. Aí não vai ter problema nenhum. A lei é local. Quem vai julgar o recurso é o tribunal local. Não vai ter problema. O feriado é local. Você não vai ter problema quanto a isso. Não vai contar esse dia. O grande problema surge quando é um feriado local. Só o Rio de Janeiro parou, o Brasil inteiro continuou.
E quem vai julgar o teu recurso não é o Rio de Janeiro. Quem vai julgar o teu recurso é Brasília, STJ. Tudo bem, você não vai contar esse recurso, porque aqui você não contou. Mas você tem que informar para Brasília, porque o ministro lá não é obrigado a saber quais são os feriados locais em cada uma da localidade onde o Brasil inteiro vai interpor. É isso que a lei está determinando. Até mesmo porque o direito local, o artigo 376, o artigo 376, prevê que o direito local, direito estadual, em geral vai ser o direito estadual, ele tem que ser provado. Então, a parte que alegar, ó, Brasília, STJ, STF, eu não contei. Cuidado, não vai achar que eu perdi o prazo, não. Eu não contei o dia X porque é feriado. Tem que provar. Porque o direito local tem que ser provado. Mais uma vez, porque os ministros de Brasília não são obrigados a conhecer, a saber de cor, ou dispensar a comprovação. Não é um fato notório para todo mundo que aqui é feriado, aqui em todos os lugares. Imagina, vocês vão ter que saber os feriados de tudo quanto é lugar. Então, a lei exige a comprovação do feriado local. Essa é a grande preocupação. Então, no 1003, parágrafo 6º, prevalece o entendimento no âmbito jurisprudencial pela inaplicabilidade, isso é importante, inaplicabilidade do artigo 932, parágrafo único. O que é que prevê esse 932, parágrafo único? É aquela hipótese de sanabilidade dos vícios. Vou trazer o 932, parágrafo único. Parágrafo único. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, aqui é uma hipótese de considerar inadmissível, se você perdeu o prazo. O relator deveria conceder o prazo de 5 dias para que o recorrente sanasse o vício e comprovasse, portanto, o feriado local. Mas a doutrina não, a jurisprudência vem entendendo que a regra do 1003, parágrafo 6º, é especial em relação ao 932, parágrafo único. E o 1003, parágrafo 6º, tem uma regra impositiva, cogente. 1003, parágrafo 6º, prevê um bicho na frente da câmera. 1003, parágrafo 6º, prevê que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato da interposição. E aí me parece que seja realmente essa a solução. Artigo 376, feriado local deve ser provado. A grande questão aqui é preocupação, portanto, com os tribunais superiores. Eu mencionei ainda há pouco o Fórum Permanente de Processualistas Civis. O FPPC tem um enunciado de número 551, FPPC número 551, que é pela concessão de 5 dias para a sanabilidade. Tá? A jurisprudência não é nesse sentido. A jurisprudência vem determinando que no ato da interposição o recorrente deve demonstrar o feriado local. Mas o FPPC, que significa Fórum Permanente de Processualistas Civis, vem entendendo, ou vem sugerindo, que se aplique o 932, parágrafo único, portanto, para que se conceda 5 dias para tentar sanar o vício. Mas não tem sido esse o entendimento. Ok? Um último dado, uma última consideração sobre a tempestividade é sobre o envio, a remessa pelos correios. E a previsão se encontra no 1003, parágrafo 4º. Aqui também nós temos uma modificação de entendimento de jurisprudência do STJ. 1003, parágrafo 4º do CPC, prevê que para a aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerado como data de interposição a data da postagem. Naturalmente que essa norma está em vias de cair em desuso, ainda mais com o processo eletrônico.
Mas é uma forma, é uma possibilidade de se interpor recurso através do correio. Não apenas o recurso para os tribunais superiores, o recurso que é para a capital de um estado, é possível se interpor pelo correio. E aí conta, para fins de contagem do prazo, de aferição de cumprimento do prazo, qual é a data? A data da postagem ou a data do recebimento? O STJ tinha um entendimento representado até numa súmula, era a afinada súmula 216 do STJ, no sentido de que é a data do recebimento. Seria a data do recebimento. E aí, o 1003, parágrafo 4º, é no sentido oposto. É a data da postagem, porque o que incumbe a parte fazer é postar. E se houve uma falha no correio, se o correio entrou em greve, se o correio cumpriu o papel, chegou lá e quem comeu mosca foi o tribunal, tudo isso foge à atribuição, foge à esfera de domínio do recorrente, não tem como, né? E aí também o FPPC, o Fórum Permanente de Processualistas Civis, tem um entendimento, é o enunciado de número 96, no sentido de que a súmula 216 deve deixar de existir diante da previsão do 1003, parágrafo 4º. Ok? Então, sobre a tempestividade, senhores, é só isso que tínhamos para falar. Só isso tudo. 7h30. Vamos lá, vamos indo. Tem mais coisa para ver. Vamos continuar a brincadeira. Vamos passar agora, então, para o segundo dos pressupostos, dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, que é o preparo. Lembrando que pressuposto extrínseco de admissibilidade é aquele relacionado à forma, ao modo de exercício do direito de recorrer. Tem que respeitar o prazo, como nós vimos, tempestividade, e tem que observar a exigência de preparo, previsto no artigo 1007 do CPC. O que consiste a exigência de preparo? O que se chama de preparo, o recurso preparado, o preparo, meus amigos, é o dever de recolhimento das custas necessárias para o processamento e julgamento do recurso. Isso se dá porque o serviço público de prestar justiça é um serviço público remunerado por taxa. É um serviço público uti singuli, perfeitamente identificável, e aí a forma de exação é a taxa. Custa judicial, taxa judiciária, remunerada, portanto. Dessa forma, o recorrente, a parte interessada, deve recolher preparo. A lei, em diversas oportunidades, fala preparo, inclusive porte de remessa e retorno. Vamos, de uma vez por todas, explicar o que é esse porte de remessa e retorno, para que nós não fiquemos aqui o tempo todo repetindo isso, porque fica até amassante. Porte de remessa e retorno significa uma modalidade específica de despesa processual. Porte de remessa e retorno significa despesa de deslocamento dos autos processuais. Quando os autos saem daqui, vai para Brasília, por exemplo. E, claro, em se tratando de processo eletrônico, não se aplica o porte de remessa e retorno. Não tem que se cogitar em um malote. Sai daqui numa Kombi e vai para outro tribunal. Não entra no avião e vai. Não tem esse tipo de custo operacional. Vai num sistema. Então, não se cobra porte de remessa e retorno nos autos, nos processos eletrônicos. Vamos logo à primeira previsão normativa. É isso que se encontra previsto no artigo 1003, parágrafo... 1007, parágrafo 3º. 1007, parágrafo 3º. É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. Não poderia deixar de ser, uma questão até bastante intuitiva. Ok? O 1007 caput vai prever o seguinte, já tendo explicado isso. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. E aí vimos o que é o preparo. Inclusive porte de remessa e retorno. Vimos o que é o porte de remessa e retorno.
sob pena de deserção. O que é a deserção? A deserção é a penalidade de inadmissão do recurso pela ausência de preparo. Então, a forma como se chama a inadmissibilidade, deixar de admitir o recurso porque não recolheu o valor correto, é a deserção. Recurso deserto, deserção do recurso, significa inadmissão do recurso por falta do preparo correto, incorreção no recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, preparo a respeito, preparo, o recolhimento das custas a respeito do processamento e julgamento em grau de recurso. Nós veremos que o Código se preocupou bastante numa solução para equívocos quanto ao recolhimento. Mas antes disso, deixa eu tratar com os senhores a respeito de isenções. O caput prevê assim, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará quando exigido pela legislação. Nós vimos que tem que recolher, mas nem sempre. Nós temos hipóteses, portanto, de isenções. Nós temos isenções, em primeiro lugar, de natureza subjetivas. Então, isenções subjetivas. Nós já podemos tirar a previsão de isenções subjetivas do parágrafo 1º do artigo 1007. São dispensados do preparo, inclusive do porte de remessa e retorno, olha como é que a gente está. Os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, Estados e municípios, suas respectivas autarquias e pelos que gozam de isenção legal. Isenção legal podemos incluir aqui o beneficiário da assistência judicial integral e gratuita, a JG, né? Artigo 98, parágrafo 1º. Então, esses sujeitos, eles não recolhem preparo. Uma isenção, portanto, de natureza objetiva. Uma exceção que nós podemos fazer aqui, uma exceção também prevista em lei, uma previsão da Lei 9289 de 96, uma previsão na Lei 9289 de 96, artigo 4º da Lei 9289 de 96, no sentido de que os conselhos de organização profissional, como o CAD não, como o CREA, CRM, a OAB é um mundo à parte nesse contexto, né? Tem várias exceções, mas os conselhos de organização profissional, em que pese serem autarquias federais, eles têm o dever de recolher preparo. Tem a previsão expressa em lei nesse sentido. É uma lei que acaba excepcionando outra e prevalece o critério da especialidade, né? A Lei 9289 é uma lei especial em relação ao CPC. Tá? Mas, tirando esse caso específico, esses sujeitos gozam, portanto, de isenção de natureza subjetiva, quanto à qualidade do sujeito. Temos uma outra natureza de isenção, que são as isenções subjetivas. E aí, a isenção subjetiva não tem nada a ver com o sujeito, mas sim quanto ao objeto. Isenção objetiva são os recursos que dispensam o recolhimento de custas. E podemos citar como exemplo os embargos de declaração, que tem a previsão no artigo 1023. 1023, eu já mencionei ele aqui hoje, ele trata do prazo de 5 dias. Ele vai prever ação cabíveis e embargo de declaração no prazo de 5 dias, independentemente de custas. Então, ele fala do prazo e também prevê que não é necessário recolher custas, não são cobradas custas nos embargos de declaração. E também não são cobradas custas nesse recurso aqui, ARI e ARESP. Artigo 1042, parágrafo 2º do CPC. ARI, meus amigos, é agravo em recurso extraordinário. ARI é agravo, sigla, né? Agravo em recurso extraordinário. E a RESP é agravo em recurso especial. Agravo em recurso especial. O 1042, parágrafo 2º, prevê expressamente a isenção objetiva nessas hipóteses. Ok?
Então, veja, tirando essas hipóteses de isenção, o cara tem que recolher custas. E aí, recolheu as custas, tem que recolher o preparo. Custas em grau de recurso é preparo. Recolheu o preparo satisfatoriamente, preencheu o requisito de admissibilidade, o recurso prossegue. Recolheu o preparo, cometeu algum vício quanto ao preparo, tem um vício processual, um equívoco. E qual é a solução natural de se esperar? 932, parágrafo único, já mencionamos aqui diversas vezes. Princípio da primazia da resolução do mérito, sanabilidade dos vícios processuais. Essa é uma nova ordem de ideia que inspira o processo civil da efetividade, o processo civil contemporâneo. Então, antes de declarar a deserção, como nós vimos, a deserção é uma inadmissão do recurso por falha no preparo. Deserção é a pena de inadmissão, a inadmissibilidade do recurso por falha associada ao recolhimento do preparo. Antes de declarar, portanto, inadmitido o recurso, o relator vai conceder o prazo para que se corrija o vício. Agora, a depender do tipo de vício quanto ao recolhimento, quais são os tipos de vício, portanto? Nós podemos ter, em primeiro lugar, insuficiência, ou podemos ter a não comprovação. E a lei diz que o recorrente, no ato da interposição, comprovará. Então, nós podemos ter a insuficiência ou a não comprovação. São os dois vícios quanto ao dever de recolher. O que é a insuficiência? O valor correto de recolhimento do preparo é R$900. Ela recolheu 850. Tá certo? Não, tá errado. O que se fazer? Diz a lei. Vai dar 5 dias para o cara complementar. Então, na insuficiência, é disponibilizado 5 dias ao recorrente para complementação. Complementação das custas. Simples assim. Então, eles vão encontrar isso no artigo 1007, parágrafo 2º. Vejam lá. 1007, parágrafo 2º. A insuficiência no valor do preparo é 900, o cara recolheu 850. Inclusive, por de remessa e retorno, esquece treco, implicará a deserção, não é de plano, vai implicar a deserção se o recorrente, uma vez intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo o quê? Suprir a insuficiência. Não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Dito de uma outra forma, uma vez constatada a insuficiência, o recorrente vai ser intimado e terá o prazo de 5 dias para suprir o vício complementando. É isso. E aí ele complementou, vida que segue. Não complementou, aí é caso de aplicar a pena de deserção. Esse é o primeiro dos vícios, a insuficiência. O segundo vício, como nós vimos ali, é a não comprovação. E se o cara não comprovou, não é que ele comprovou insuficiente, ele não comprovou, é zero. O que fazer na não comprovação? Na não comprovação, a consequência é uma escolha política do legislador, né? E o recolhimento em dobro. É a mesma coisa. O relator vai determinar a intimação do recorrente para que recolha o valor correspondente ao dobro das custas. E aí o processo seguirá. Os senhores vão encontrar isso no parágrafo 4º do artigo 1007. O parágrafo 3º nós já vimos, aquele que fala que não cabe por de remessa e retorno nos processos eletrônicos. Parágrafo 4º. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive por de remessa e retorno, será intimado a pessoa do advogado para realizar o recolhimento em dobro,
sob pena de deserção. Então, em primeiro lugar, a deserção não é decretada de plano. A deserção somente vai ser reconhecida se ele, uma vez intimado, não recolher em dobro. Ok? Primeira observação. Segunda observação. Diferente daquilo que consta no parágrafo 2º, sobre a insuficiência, no parágrafo 4º, a lei não fixou prazo. A lei prevê o recorrente que não comprovar o recolhimento, inclusive será intimado na pessoa do advogado para realizar o recolhimento em dobro. A lei não fixou prazo. Em tese, compete ao juiz fixar o prazo. E no silêncio da regulamentação, a fixação pelo juiz, seria aquele prazo de 5 dias, supletivo, como está lá no 218. O prazo é fixado pela lei. No silêncio da lei, o prazo é fixado pelo juiz. No silêncio da lei e do juiz, o prazo é supletivo de 5 dias. Tem um entendimento do FPPC, que é aquele fórum que tenta interpretar o CPC, o enunciado de número 97 do FPPC, que vai dizer que, nesse caso do parágrafo 4º do 1007, o prazo é sempre de 15 dias, que não competiria ao juiz fixar prazo nenhum. E por uma questão de harmonia do sistema e tal, o prazo deveria ser de 5 dias. Mas veja, como eu disse, o FPPC ele não tem força normativa, né? Ali a lei, veja, se você olha o parágrafo 2º, você vê a lei dizendo muito claramente: o juiz vai determinar o prazo de 5 dias. E no parágrafo 4º, nada fala o legislador, né? Então, se você pegar um juiz que fixa um prazo, sei lá, maior ou menor, aí não tem problema nenhum, ao meu ver. O legislador deixou em aberto. A questão é, então, assim, essa é a segunda consideração, a ausência de um prazo previsto em lei. A terceira consideração, não é para complementar. Para complementar o quê? Justamente a hipótese é de ausência, que não comprovou nada. A questão aqui é de recolhimento em dobro. E aí qual é o drama que nós temos aqui? Perceba que a lei fala em não comprovação. O recorrente que não comprovar. Não é o recorrente que não recolher. Então, em tese, o que nós podemos ter? O cara tem que pagar R$900, né? De custas. O cara pagou. O cara pagou, mas não recolheu. Quer dizer, o cara pagou, mas não comprovou. Não juntou nada. O que ele vai ter que fazer? Tem que recolher em dobro. Como assim recolher em dobro? E como é que se interpreta esse recolher em dobro? Ele vai ter que recolher mais R$1.800, que é o dobro de 900, nesse meu exemplo. Ou ele que já recolheu 900 e não comprovou, vai ter que recolher mais 900, que é o que me parece mais lógico. Vai recolher mais de 900, vai comprovar, tinha recolhido 900 antes, recolhi agora mais 900, cumpriu o prazo em dobro, cumpriu o recolhimento em dobro. Aqui não há uma definição precisa. Vamos ter que esperar, naturalmente, uma definição do STJ de como é que vai caminhar a interpretação desse dispositivo. Então, ele traz uma solução quanto à sanabilidade de um vício, mas ele acaba que tem uma redação aberta e gera essas indefinições e incongruências. Tá? Então, sobre a questão do preparo, é isso. Deixa eu aproveitar e já ver logo de uma vez. O terceiro dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade é a regularidade formal. Regularidade formal dos recursos. Sobre a regularidade formal dos recursos é o seguinte: cada um dos recursos tem, na previsão da própria lei, uma série de requisitos, uma série de exigências formais que se complementam ao que nós estamos vendo aqui em sede da teoria geral dos recursos. Um grande exemplo é o do agravo de instrumento. No agravo de instrumento, é necessária a formação do instrumento. Tem algumas peças obrigatórias, outras peças facultativas. Aí a jurisprudência ainda traz um rol de peças que seriam as peças essenciais. Nós veremos isso no momento próprio. Aí nós não vamos tratar isso, que é uma questão específica do agravo de instrumento, aqui na teoria geral. Então,
nesse terceiro item da regularidade formal dos recursos, acaba que só o que se faz aqui é uma menção. Olha, além desses requisitos extrínsecos de admissibilidade, tempestividade e preparo, pode ser ainda que os outros recursos, cada um dos recursos tenha uma previsão ainda complementar quanto à exigência formal, aqui e ali. E aí, naturalmente, você tem que observar para que seu recurso seja admitido. Um bom exemplo é o agravo de instrumento. Tem exigências formais quanto à formação do instrumento. Ok? A gente fecha, então, a análise dos requisitos de admissibilidade. Deixa eu pensar o que fazer. Tá bravo, meu nariz. Vamos lá. Deixa eu seguir aqui, bater papo com os senhores. Falar de duas coisinhas. Dois tópicos que eu pretendo finalizar para que a gente possa concluir a teoria geral dos recursos e já começar os recursos em espécie no próximo encontro. O primeiro tópico que eu quero tratar é sobre a natureza da decisão de inadmissibilidade. Inadmissibilidade. Nós estávamos vendo que os recursos passam por um duplo juízo no tribunal. Ele só avança ao juízo de mérito se ele passar de modo satisfatório pelo juízo de admissibilidade. Então, acaba que o juízo de admissibilidade ele tem uma natureza preliminar. Né? Ele é uma questão, a admissibilidade é uma questão preliminar ao mérito. Se houver algum vício quanto à admissibilidade dos recursos que sejam intransponível, você não consiga resolver pelo 932, parágrafo único, dando prazo de 5 dias para a resolução, ou mesmo que se dê prazo de 5 dias para a resolução, não se sane o vício, a consequência é mesmo a inadmissibilidade do recurso e com isso não se julga o mérito. Então, a natureza da análise das questões, a análise dos requisitos de admissibilidade, ou pressupostos de admissibilidade dos recursos, é de questão preliminar. E aí, analisando-se os requisitos de admissibilidade, estando tudo ok, como eu disse, passa para a análise do mérito do recurso, onde vai julgar se dá provimento ou não ao recurso, se reforma ou se mantém, se invalida ou não, se esclarece ou se integra a decisão impugnada. Não é dessa decisão que eu quero tratar, não é da decisão de admissibilidade, porque a decisão de admissibilidade toca o barco. Eu quero tratar aqui com os senhores a decisão de inadmissibilidade. Porque a decisão de inadmissibilidade ela tem inegável natureza declaratória. A decisão de inadmissibilidade tem natureza declaratória. Declaratória a respeito da inobservância dos requisitos. E aí, qual é a curiosidade? É importante tratar disso aqui. As decisões declaratórias, em geral, elas produzem efeitos ex tunc. Ou seja, em geral, se retroage desde a origem. É próprio das decisões de natureza declaratória a retroação. Só que nesse caso aqui, se nós fôssemos trabalhar com uma retroação, o que ia acabar acontecendo é que retroagia até o momento da interposição do recurso. O recurso que é a decisão de inadmissibilidade, ela pode vir meses depois da interposição do recurso. E aí, o que a gente estuda aqui? Essa decisão de inadmissibilidade, isso gera, então, significa que vai retroagir e nada aconteceu, vamos fingir que nada aconteceu desde o momento da interposição do recurso para frente? Porque sendo a decisão de inadmissibilidade de natureza declaratória, sendo natural, sendo próprio das decisões de natureza declaratória o efeito ex tunc, era essa a conclusão que nós deveríamos adotar. Só que aqui prevalece o entendimento, é unânime o entendimento de que essa é uma decisão declaratória sui generis, em que pese a carga declaratória
do descumprimento ou da inobservância dos requisitos. O que se declara é a inobservância dos requisitos de admissibilidade. Os efeitos dessa decisão são ex nunc, ou seja, não retroagem. Somente se produz efeitos da decisão de inadmissibilidade para frente. Então, não se afasta, portanto, os efeitos que aquela decisão já produziu até então. Não se afasta, portanto, a decisão, os efeitos que porventura já tenham se manifestado naquele processo até então. Naturalmente, por uma questão de boa-fé, de segurança jurídica, nós temos uma inversão da lógica aqui. Agora, já mencionei isso com os senhores antes. Isso não se dá em todos os processos. Nós, quando vimos aqui os efeitos, por exemplo, efeito obstativo. Quando você interpõe um recurso, 6 meses depois o tribunal reconhece a inadmissibilidade do recurso. Então, o efeito obstativo, em tese, não ocorreu 6 meses antes. Você deveria retroagir pela natureza da decisão declaratória. O que você vai considerar? Você vai ser da decisão de inadmissibilidade para frente. Porque senão não faria sentido. Só que em 2 casos, que eu já mencionei para vocês, nós temos 2 situações que excepcionam essa lógica. Nós temos 2 situações que retomam a regra geral. Qual é a regra geral? Sendo uma decisão de natureza declaratória, os efeitos sejam ex tunc, ou seja, sendo uma decisão de natureza declaratória que se retroage ao momento da interposição do recurso. Quais são esses 2 casos? Recurso intempestivo e o recurso manifestamente descabido. Esse é um entendimento consolidado na jurisprudência do STF e no STJ. Quais são os entendimentos consolidados no STF e no STJ? Em primeiro lugar, a decisão de inadmissibilidade tem natureza declaratória. Mas é uma decisão de natureza declaratória sui generis, excepcional. Por quê? Porque, em que pese o caráter declaratório, não retroage. Tem efeitos ex nunc, não retroage. Em regra, a decisão declaratória retroage. Essa é excepcional, não retroage. Só que em 2 casos, mesmo a decisão de inadmissibilidade vai retroagir. Aí vai ser uma exceção da exceção que vai voltar à regra. E quais são esses 2 casos? O recurso intempestivo e o recurso manifestamente descabido. Ok? Então, isso era um ponto importante que nós tínhamos que falar sobre a decisão de inadmissibilidade. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Vamos lá. Vamos encerrar. Dá para encerrar a teoria geral. Vamos tratar do último tópico, que é o recurso adesivo. Vamos falar do recurso adesivo. O que temos que saber sobre o recurso adesivo? O recurso adesivo, senhores, primeira consideração, não é uma nova modalidade de recurso. Não é um tipo diferente de recurso, uma espécie autônoma de recurso. É uma técnica específica de recurso. Então, recurso adesivo é uma técnica de interposição de alguns recursos. E alguns recursos são esses: apelação, recurso extraordinário e recurso especial. Apelação, recurso extraordinário e recurso especial. E não se dá em todos os casos. Apelação, recurso extraordinário e recurso especial, em que aconteça isso aqui, ó. Sucumbência, em que se manifeste o fenômeno da sucumbência recíproca. E no que consiste a sucumbência recíproca? Quando ambas as partes sucumbem, perdem em algum sentido. Qual é a lógica da lei aqui?
A lógica do legislador aqui é evitar a interposição de recurso desnecessário. Então, aqui, o sistema processual ele trabalha, na verdade, com um desestímulo à interposição de recurso desnecessário. Ele está, na verdade, estimulando a parte que se encontra medianamente satisfeita com a decisão, que ela deixe de recorrer, que ela aposte, que ela invista no trânsito em julgado. Vou lhes dar um exemplo. O autor vai a juízo e formula em face do réu um pedido de 100 mil reais. A sentença que ele recebe ao final é de uma parcial procedência. A sentença é de parcial procedência e condena o réu a pagar ao autor 90 mil reais. O autor perdeu em 10 mil reais. Ganhou 90, perdeu 10, porque ele pediu 100. O réu foi condenado em 90 mil reais. O réu provavelmente vai recorrer, para não ter que pagar nada. O autor pode recorrer, para aumentar de 90 para 100. Mas o autor está satisfeito. 90 mil ele acha que está até justo. Ele já imaginava que poderia ficar por isso aí mesmo. Ele não sabia se ia conseguir comprovar os 100 mil. Você é advogado do autor. O que vocês podem pensar? Você, do lado do autor, você não sabe se o réu vai recorrer ou não. Você até supõe que sim. Você não sabe se ele vai recorrer. Você não sabe se ele vai perder o prazo. O que o legislador está dizendo? Se você está satisfeito com a decisão, se para você tá bom os 90 conto, fica quieto na tua. Por que fica quieto na tua? Porque se ele nada fizer, o que vai acontecer? Vai se consumar o trânsito em julgado. E não é o teu sonho? Não é o que você justamente quer? Aí vem a definitividade, depois a julgada material, começa a execução definitiva. Toca pau no processo. Para buscar o dinheiro. 90 mil você não estava satisfeito? E se ele, porventura, vier a interpor apelação, a lei te possibilita que você colhe como adesivo uma apelação. É o recurso adesivo. A lei te estimulou. Você que está medianamente satisfeito, fica na tua. Espera para ver o que a outra parte vai fazer. E aí, se a outra parte recorrer, como a gente até imagina que vai acontecer, se a outra parte recorrer, no prazo que você vai ter para contrarrazoar, para exercer contraditório, contrarrazoar a apelação dela, você pode também, e o prazo é o mesmo prazo de 15 dias, você pode também oferecer o recurso adesivo. Onde é que se encontra isso? No artigo 997. Olha lá. O 997 caput nos traz a lógica da independência dos recursos. Cada um propõe o seu recurso de modo independente. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais, como nós vimos, os requisitos. Nesse caso que eu mencionei para vocês, os recursos não são independentes, porque você optou por fazer uma aposta. Você resolveu apostar por não recorrer de modo independente. Recurso independente é o recurso que é ofertado no prazo originário. Você tem 15 dias para recorrer da sentença quando da intimação da sentença. Você optou por não recorrer nos primeiros 15 dias. Para quê? Uma questão de custo-benefício. Para ver se ele ia, por acaso, perder o prazo, ou se ele ia deixar de recorrer, sei lá por qual motivo. E se isso acontecer, isso é o melhor dos mundos para você. Trânsito em julgado. Coisa julgada, é finito, acabou o processo. Mas e se porventura ele recorrer, que é até o que você imagina, é o que nós estamos falando. Aí a lei te permite que no prazo das contrarrazões, para que você exerça contraditório à apelação dele, você também apresente uma apelação de modo adesivo. E a apelação adesiva, o recurso adesivo, ele não é independente. Ele é justamente um recurso de natureza acessória. Então não está no caput, está nos parágrafos. Olha aí o parágrafo 1º. Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles, poderá aderir o outro. Foi o caso que eu falei.
Ele não interpôs, no exemplo que nós vimos, que nós cogitamos, o autor não interpôs o seu recurso no prazo independente, no 997 mas ele ficou quieto na dele, como o réu interpôs, ele foi e aderiu. E aí o parágrafo 2º, que é o que nos importa aqui saber. Como o recurso não é independente, o recurso adesivo fica sujeito à sorte do recurso principal. Porque a lógica é essa, você cola como que com adesivo, a sua apelação fica adesivada na apelação da outra parte. Então, se a apelação do réu não for admitida por uma razão qualquer, a tua cai. Caiu a dele, cai a sua, porque é uma relação de acessoriedade. O acessório segue o principal. No parágrafo 2º, o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente. O independente é aquele proposto no prazo originário, como eu disse. O nosso exemplo é o recurso do réu, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras do independente, quanto aos requisitos de admissibilidade e ao julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observando ainda o seguinte: será dirigida ao órgão perante o qual será admissível na apelação. Então, essas são as regras inerentes ao o que tem que se saber em relação ao recurso adesivo. É um recurso que se pode ofertar no prazo das contrarrazões, mas não se... Veja, não é que você vai, no prazo de 15 dias das contrarrazões, oferecer uma peça só, não. Tem peças autônomas. Você vai oferecer as contrarrazões, contraditório à apelação do réu, no nosso exemplo, e vai oferecer a sua apelação. Você vai oferecer a sua apelação no prazo das contrarrazões. É a sua apelação adesiva. E aí depois o réu vai ser intimado para oferecer as contrarrazões à sua apelação adesiva. O processo sobe para o tribunal julgar. Só que como a sua apelação é adesiva, ela é acessória, ela não é independente. Logo, ela segue a sorte, o acessório não segue a sorte do principal, ela segue a sorte do recurso da outra parte. Se, por exemplo, a outra parte desistir do recurso, o recurso dela não vai ser julgado. Se o dela não for julgado, o teu também não. Então, quem resolve investir no trânsito em julgado lá atrás e se utilizar do recurso adesivo, ele tem que analisar o ônus e o bônus como um todo, né? E essas são as consequências do manejo do recurso adesivo como um todo. Tá? Então está visto aí o recurso adesivo também. Com isso a gente encerra a análise da teoria geral dos recursos. Vimos tudo sobre a teoria geral dos recursos. A partir do próximo encontro, nós vamos começar a tratar dos recursos em espécie, certo? Por hora é só, senhores. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Eu vou encerrar aqui.